Deputado, o que prevê a Lei 4.771 de 1965, que instituiu o Código Florestal Brasileiro? A lei que instituiu o Código Florestal, na verdade, atualizou o Código de 1934. E esse Código de 1934 já era herança de uma criação do patriarca da Independência, do José Bonifácio de Andrade Silva, que determinava que uma parte das florestas do país fosse reservada para uso de madeira, para a construção naval, para a construção civil e para a sustentabilidade das fazendas, além também de combustível, já que vivíamos numa época em que o petróleo não era conhecido. Essa legislação de 65 foi preparada por grandes juristas que integravam uma comissão de 1961. Portanto, quando o governo militar votou o projeto, não votou o projeto criado no governo militar, mas sim discutido já com muita antecedência. Eu diria, em resumo, que é um código bem feito, mas que foi profundamente alterado nos últimos anos, o que fez com que quase 100% dos agricultores do país fossem para a ilegalidade. Que tipo de medidas são feitas para proteger a biodiversidade? A biodiversidade passou a sofrer uma proteção maior quando essa reserva legal, que era uma reserva de sustentabilidade da propriedade e do Estado, passou a ser uma reserva de biodiversidade, de proteção da natureza, onde você não pode mexer na madeira, na planta, nos animais, uma reserva biológica e uma reserva de biodiversidade, uma reserva florestal. E o Brasil também, nos últimos anos, criou muitos parques. A biodiversidade está protegida nas terras indígenas, que hoje são mais de 1 milhão de hectares, quase 13% do território nacional. Nos parques, que em alguns estados como o Amapá já são praticamente 79% do território. No estado do Amazonas, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, mas 98% de mata e cobertura vegetal nativa. E você tem também as florestas nacionais, onde só se permite um tipo de manejo, mas não permite a agricultura nem a pecuária, e unidades de conservação em geral. Então eu creio que o Brasil é, com segurança, o país do mundo que mais protege a biodiversidade. O que são áreas de preservação permanente? As áreas de preservação permanente são constituídas de 3 espécies. As APPs, ou áreas de preservação permanente de rios, que são as matas ciliares, ou a vegetação ripária, aquela que protege a margem dos rios. Na legislação atual, ela varia de 30 metros, no mínimo, até 500 metros nos rios maiores. Tem como finalidade proteger os cursos d'água contra a erosão, contra a penetração de veneno, defensivos agrícolas, permitir a reprodução de uma parte da fauna e da flora que nasce ou que vive perto desses cursos d'água. Tem a APP também para proteger as nascentes que alimentam, abastecem os rios ou são muito importantes para a biodiversidade. Tem a área de preservação permanente de morro, ou chamada de topo de morro, que é um terço do morro mais próximo do cume, porque essa área pode ser frágil mediante a ação da chuva e da erosão, pela sua inclinação. Qual a função das reservas legais? A função da reserva legal, antigamente, era a de sustentar o Estado e a propriedade. Nós vivemos um tempo, no século XIX, onde a madeira era a base da construção naval, os barcos todos de guerra e os mercantes eram de madeira, era o combustível da época, porque os engenhos queimavam principalmente madeira, usada na construção civil, as casas, as pontes, as cercas, morão de fazenda, cancela, o cabo da enxada, do machado, da foice. Os instrumentos também usavam muito a madeira. Ela transformou-se depois numa reserva legal
proteger a biodiversidade. Há uma discussão entre os cientistas se uma reserva legal numa pequena propriedade permite a reprodução de algum ciclo biológico, porque a cadeia biológica começa dos animais mais simples até os mamíferos superiores e complexos. E eles precisam de uma cadeia alimentar complexa e muita gente acha que uma pequena reserva legal não garante isso e que, portanto, tira uma área da propriedade que não tem muita utilidade. Que tipo de situação determina um produtor rural ilegal? Um produtor rural ilegal, hoje, infelizmente, pode ser aquele que tem uma propriedade onde o desmatamento ocorreu em 1540, no tempo de Tomé de Souza, de Duarte Coelho, mas como a lei passou a exigir reserva legal para todo mundo, não importa se a propriedade dele foi desmatada 300 a 200 anos ou há 10 anos, ele está ilegal. O produtor ilegal é aquele que, mesmo tendo permissão para ocupar uma área da sua propriedade, ele ocupou sem o devido licenciamento ambiental. O produtor ilegal é aquele, por exemplo, que recebeu uma propriedade na Amazônia, do INCRA, autorizado a ocupar 50%, ocupou 50%, depois a lei diz que ele não pode ocupar 50%, só pode ocupar 20%, como ele não reflorestou a área, depois que a lei mudou, ele também passou a estar na ilegalidade. É aquele que derrubou a madeira, mesmo que tenha sido por uma necessidade extrema, mas para fazer um cabo de enxada, para fazer um cabo de uma foice, para consertar a própria casa na área rural onde ele mora, também ficou na ilegalidade. É aquele que esperou uma autorização do IBAMA para ocupar parte da propriedade que ele podia ocupar, mas o licenciamento não saiu, ele ocupou por conta própria, também ficou na ilegalidade. É aquele que não tem reserva legal averbada, ou seja, a parte exata que a lei exige de 20% na Mata Atlântica, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. Se ele não tiver toda essa reserva legal, o que acontece com mais de 90% dos agricultores, ele também está na ilegalidade. Aquele que podia ocupar uma faixa depois de 5 metros da propriedade, porque a lei autorizava, e quando a lei mudou para 30 metros, ele não reflorestou essa área de 25, ele também passou a estar na ilegalidade. Aquele que respeitou os 100 metros, mas a lei passou a obrigá-lo a ter 500 metros de mata ciliar na margem, e ele não completou, ele também está na ilegalidade. E ainda destacando que tudo isso ele tem que fazer por conta própria, tirar dinheiro do bolso para reflorestar ao custo médio de 8 a 12 mil reais o hectare, de acordo com o tipo da vegetação e com o estado onde esteja situada a propriedade. Quais as principais mudanças propostas no projeto em tramitação na Câmara? A proposta busca um pacto, um acordo entre a preocupação ambiental e a preocupação com a produção de alimentos. Qual é o centro da preocupação? Buscar consolidar as áreas que estão em uso, ou seja, não precisar arrancar pé de feijão, de capim, de arroz, ou de café, ou de maçã, para plantar mata no lugar, porque isso traria um prejuízo para o proprietário e um prejuízo também para a população. E na outra mão, na outra linha, você assumir o compromisso de proteger toda a vegetação nativa ainda existente, que no Brasil não é pouco. É o país que tem mais área protegida do mundo. Quais os benefícios que o novo Código Florestal brasileiro trará aos ruralistas e agricultura? O Código procura trazer benefícios para o meio ambiente, que mesmo com a legislação de hoje não está protegido, tanto é que os desmatamentos continuam, né? Garantias de que o Brasil protegerá com maior eficácia o meio ambiente, recompor a proteção dos rios, onde essa proteção não existe, tornar de fato a lei em vigor uma lei que possa ser cumprida, que hoje não é cumprida,
e, ao mesmo tempo, beneficiar os agricultores, aqueles que produzem alimentos, dando segurança jurídica de que não serão multados, autuados ou vítimas de uma legislação que não pôde ser cumprida, tanto é que o governo adiou a entrada em vigor do cumprimento de uma lei que o próprio governo descobriu que não tinha como ser cumprida. Quando o projeto deve ser votado e em quanto tempo poderá entrar em vigor? O presidente da Câmara marcou a votação do projeto para os dias 4 e 5 de maio, o que pode acontecer com exatidão ou não, mas a previsão é essa. O projeto vai para o Senado. A ideia é que ele seja votado e encaminhado à sanção da Presidência da República até o dia 13 de junho, que é quando expira o decreto que adiou a entrada em vigor da legislação.